Agora, na sua web rádio União Racional, o programa Nova Era. A natureza chegando no seu lar. Apresentação, Marcos, com participação de Gese e Carlos Henrique, direto de Aracaju, Sergipe. Hoje eu me conheço, hoje sou abrigo. Hoje carrego a luz que eu sempre busquei. Sinto você que ouve a minha voz e te digo baixinho, nós nunca fomos sós. Feche os olhos, ouve a canção. É o som da origem, é o som do coração. Minha voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que em mim despertou tudo. Entre estrelas e cometas, meu peito se abriu. Cada palavra um pedaço do que já existiu. Obrigado, Senhor Manuel, pela luz sem fim que se espalha nas flores e floresce em mim. É mais que som, é mais que dor, é estrada de volta. Voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que em mim despertou tudo. Sorria comigo, agradeça por estar aqui. A vida é canção, e a canção é você em mim. Quem és tu? Quem da dúvida da luz que se perde na pressa, esquece o que conduz. Fecha os olhos, irmão, escuta teu ser. Somos filhos da eternidade a renascer. Hoje eu sei de onde vim, sei pra onde vou. Descobri o segredo que a alma guardou. O universo em desencanto me abriu a visão, e a vida verdadeira virou minha canção. Agradece a natureza, agradece ao vento, agradece às estrelas, agradece ao vento. Minha voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que me despertou tudo. Quem és tu? Quem és tu? Que caminha comigo, que me acorda do vazio. Boa noite a todos os ouvintes da rádio Web Rádio União Racional. Esse que vos fala é Marcos Lopes. E estamos agora iniciando mais um programa Nova Era, direto da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe. E hoje o programa conta com a participação, como os outros dias, nossos irmãos, estudantes da Cultura Racional, o Henrique e o Gese. Henrique, dá boa noite a nossos ouvintes da Rádio Web União Racional, da Web Rádio União Racional e do programa Nova Era. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gese. Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio União Racional que estão conosco nesta noite de 19 de maio para mais um programa Nova Era.
O programa criado com o propósito de apresentar os livros Universo de Desencanto da cultura racional, trazendo ao ouvinte uma oportunidade de reflexão, conhecimento e entendimento sobre a vida e o ser humano. A você que nos acompanha, é importante saber que a cultura racional, mais uma vez, clareando aqui a mente das pessoas, valoriza acima de tudo, né? A cultura racional valoriza acima de tudo a liberdade individual, respeitando a vontade, o pensamento e as escolhas de cada um. O estudante dessa cultura transcendental não necessita frequentar templos, igrejas, centros ou qualquer lugar específico. Não depende de gurus, intermediários ou contribuições financeiras. A cultura racional não se apresenta como religião, seita ou doutrina. Seu propósito é a imunização racional através do desenvolvimento do raciocínio, com os esclarecimentos dos mistérios da existência humana através da leitura dos livros Universo e Desencanto. Então, aqui eu agradeço a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Nova Era. É isso mesmo, Henrique. Agora o Gesso, dá boas-vindas aos nossos ouvintes, Gesso. Boa noite a todos nesse maravilhoso programa Nova Era, na rádio web, né? Web Rádio. É o Web Rádio União Racional. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Mascarenha, Fabão, doutora Jô, a Cristina, que daqui a pouco estará junto conosco também, né? Getúlio também. Né? Teremos hoje a participação do Getúlio. E vamos em frente com esse lindo programa de hoje, onde nós temos o nosso tema, que é a lapidação. Esse é o tema, né, que nós vamos abordar, dentre tantos que a cultura racional vem nos ensinando dentro da sua obra, né? E na cultura racional tem resposta para tudo, né? Não existe enigma, não existe fenômeno, tudo tem solução. E é essa solução, é tudo sobre o que é a lapidação que nós vamos mostrar no programa de hoje. Mas antes de adentrarmos ao assunto, vamos abrir com a leitura da obra, né, do capítulo do primeiro volume, que se chama A Vida é Sem Garantias e uma Ilusão. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheia de maravilhas, mas por assim não ser, é que é duvidosa. É que existe o desânimo, e do desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dormindo, dominado pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas, mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem, digo eu. Sim, não há este, seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade, porque o que a um está exposto, todos estão, cada qual curtindo as suas amarguras, devido ao meio e ao modo de viver. Todos passando os seus golpes cruéis. Então, Henrique, como deve o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de sua conveniência e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações, Gesso,
demasiadas atormentam o vivente, e este tem horas que parece que está no inferno em vida, convicto de que esta vida é um inferno. Estas passagens são decorrentes dos viventes quererem ostentar um certo apogeu. E esses apogeus, Henrique, trazem sempre preocupações demasiadas. Eis aí o inferno, o descontentamento mais elevado para os que não ostentam a vida pacata, sossegada e sem preocupações. O que vale, Jesus, um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas? As lutas trazem os queixumes e aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes, porque estes, via de regra, não sabem viver. Por isso, há no mundo todas essas confusões, sendo o sofrimento, Henrique, o maior brilhante do dia, entre todas as camadas e beligerâncias, esta nem se fala. Todos guerreando para vencer, e o mundo como uma verdadeira casa de loucos, ou um hospício, né, Jesus? Ninguém se entende, muitas vezes nem a si mesmo, porque não sabem o que estão querendo. Muitas vezes estão bem e pensam que estão mal. E quando estão mal, pensam que estão bem. E por que a vida ficou formada assim, Henrique, entre os viventes? Por esta vida e os seus pertences, todos em dúvidas, nascendo então pelas dúvidas os métodos das conquistas. Então diz o vivente, Jesus, se eu conquistasse isso, estaria bem. E se eu conquistasse aquilo outro, estaria feliz. E se eu obtivesse isto, a vida seria outra. Acaba que o vivente conquista tudo isso e não se sente feliz. Por quê, Henrique? Porque vive na incerteza. Muitas vezes o rico chora e se lastima de ser rico, perguntando o que lhe vale sua riqueza. Se tem muito dinheiro, mas não tem o principal, que é o sossego. Vive em constantes preocupações e as lutas são demais. O que lhe vale, Jesus, ter tudo isso? Se passa noites e noites querendo dormir e não pode. Então o rico, muitas vezes, Henrique, invejando a vida do pobre, despreocupado, do pobre que leva a vida sorridente, porque nada lhe preocupa e tem amor à vida que leva. E diz consigo, se o pobre não tivesse amor à vida que leva, revoltar-se-ia contra os ricos, mas, por ter amor à vida que leva, ostenta a sua pobreza com muita satisfação. Come o seu prato de feijão, não tem preocupações demasiadas, deita-se em sua cama e não se lembra de mais nada. Que vida feliz leva esse povo, que tão feliz assim vive. E qual é a minha felicidade? Se aparento ser feliz e as preocupações contradizem tudo isso. E assim, com as preocupações, o rico acaba sendo o maior sofredor, Henrique. Cada um vivendo de acordo com as suas escolhas, seus interesses, seus desejos pessoais e carregando, na verdade, o peso, né, de tudo aquilo que cada um almeja. Então, como o pobre, ele vive uma vida atribuída
a, a viver exatamente aquilo que tem, o que lhe é Proporcionado, né? proporcionado, ele vive em uma base de mais tranquilidade, menos preocupação, né? Às vezes sofre pela falta e muitas das vezes não sofre. Já o rico sofre bastante, né? Por dispensar praticamente toda a atenção da sua própria vida para as coisas que ele quer conquistar para manter a sua vida naquele patamar que ele entende que é necessário. Então, cada um vai vivendo de acordo com os seus desejos, né? E as suas vontades, né, Jesus? É aparentar uma vida que não é. Através dessa lapidação, como é dito na obra Universo e Desencanto. Isso é uma grande realidade. Já disse que a humanidade ela vive de aparência, né? Nós somos vidas aparentes. Desde quando a gente nasce, cresce, refloresce, desaparece, só teve aparência de existência. Mas isso tudo não deixa de ser uma grande lapidação. Olha, no início de tudo lá, das nossas vidas, quando éramos selvagens, monstros, nós tínhamos o comportamento feroz, agressivo. A gente éramos canibais, comíamos aos outros, porque a gente via pelo sentido. Nós não tínhamos pensamento e imaginação. No início de tudo, na fase de monstro selvagem, tudo, nós vivíamos pelo sentido da ferocidade, da selvageria, né? A gente, como se diz, vivia comendo uns aos outros. Éramos canibais, chegamos a ser canibais. E até hoje existem alguns requisitos por aí, como diz o racional superior. Mas para que houvesse essa grande lapidação, a dona do pensamento, que é a natureza, ela teve que fazer a energia elétrica e a energia magnética e a energia elétrica, né? Ela tem que fazer. Inicialmente ela começou com a magnética para começar a lapidar esses selvagens, esses monstros, né? Dando criações de que em desenvolvimento do ser, para ele começar a entender as coisas, criar letras, criar vozes, o desenvolvimento da voz, e nós gungunávamos, né? Nosso entendimento era rude. E aí veio o magnético lapidando as vozes, a criação das letras para criar as palavras, né? E o elétrico ele veio juntando para criar as palavras, juntando essas letras, o algarismo que o magnético criou, que é a numeração. Então tudo isso o magnético ele veio já criado pela própria natureza para que a gente tenha uma atenção de que se está se desenvolvendo. E aí veio todos esses entendimentos até chegar à fase de animal racional para a gente ser lapidado, mais amadurecido. Uma grande lapidação, né? Mas mesmo assim, hoje como estamos já dentro da fase racional, a gente como requisito do animal racional, ainda temos temos ainda, como se diz, o requisito da fera, né? Da pluralidade, nós temos ainda? Todos temos. Por quê? Onde é que está identificado? No gênio que nós temos. Não, o cidadão é bom, não sei o que, segura, mas pise no calo dele para você ver. A fera que desperta. O gênio, ele abre, né? O cara está aqui, não, está tudo bem, papai, vai. Enquanto o cidadão, o que estão fora da lei, que estão roubando, né? Estão roubando um exemplo, celular. Enquanto roubou o celular do vizinho, tá aí. Não, foi o dele, tá tudo bem, depois ele vai resolver. Mas quando é o seu, pronto, aí o Deus acuda. Você está entendendo? Quanto é o outro, né? Tá. Então isso é uma grande lapidação, em todos os sentidos. E aí, nós vivemos o quê? Como você falou aí, nesses entendimentos, o rico sofre, o pobre sofre. Nessa vida, não tem quem não sofra. O pobre sofre por não ter.
Fica no grande sonho, se eu tiver isso, se tiver aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo. O rico, quando tem, ele sofre com medo de perder. Porque o maior medo do rico é ficar pobre. Porque é uma desonra. Né? Então, tudo isso sofre um, sofre o outro. Sofre o pequeno, porque o pequeno quer ser grande e não pode ser. Sofre o grande, porque é grande demais, a coluna adoece. Inveja o pequeno, porque o pequeno anda ereto. Tudo é questão de sofrimento, lapidação. Tudo é questão aquela questão de ter e não ter, a questão de não aceitação, não aceitar da condição que é. Existe todo esse sentido do ser humano. E aí, essa lapidação foi toda para que a gente chegasse até agora, a gente ter esses entendimentos e desenvolver a parte nossa, que é a parte racional, que é a parte do raciocínio, que é a fase racional agora. Em 35 houve a mudança de fase, que a natureza ela nos explica, o nosso conhecimento nos explica que nós só tínhamos desenvolvido o pensamento e a imaginação na fase de animal racional, que foi a parte da fase de animal racional, desde quando lá passou a existir, como eu falei anteriormente agora. A natureza criou a imaginação e o pensamento, para quê? Para vir criando as imagens e o pensamento lapidando e está se desenvolvendo. Então, a gente só desenvolveu o pensamento e a imaginação até 1935. De 1935 para cá, ela está dando continuidade do seu desenvolvimento. Nós começamos a adentrar naturalmente na fase racional, a fase de desenvolvimento do raciocínio. Mas não é uma coisa brusca de uma hora para outra. Mudou, acabou não. É naturalmente. Nós estamos, o nosso irmão Henrique falou aqui nesse instante, usando o que é o artifício para chegar ao entendimento racional. As letras e as palavras criadas pelo magnético e o pensamento, né, o elétrico, né, o pensamento, e amadurecida em palavras, está aqui no livro. O livro é o quê? As letras materializadas em forma de letras e energia racional, que para cada palavra é um conhecimento racional para que a gente for amadurecendo e desbrionando o raciocínio, que é a glândula pineal, que está presa lá na glândula pineal, saindo do material. Então, tudo isso é evolução. Então, não foi de uma coisa para outra. Nós estamos usando as coisas do magnético, do pensamento, para chegar ao racional. Naturalmente. Nós ainda temos o quê? A evolução, usando a evolução do pensamento. Muitas das vezes, nós, antes de termos conhecimento de cultura racional, que é a cultura nossa verdadeira origem, que é o nosso conhecimento de si mesmo, saber quem nós somos, é o nosso conhecer que nós estamos nos conhecendo, a gente não sabia a hora que estava pensando e imaginando, não identificava. Tinha horas que a gente estava pensando e pensava que estava imaginando. Tem hora que estava imaginando, pensava que estava imaginando, que estava pensando. Então, por falta de conhecimento. Conhecimento de si próprio. E a cultura veio nos trazer isso aqui. Né? A fase animal racional e o pensamento e a imaginação foi para que a gente chegar a essa fase agora, para desenvolver esse raciocínio. E muitos estão raciocinando e não estão se percebendo ainda. E por incrível que pareça, às vezes está raciocinando e pensa que está pensando. Olha. E essa lapidação, né, o Henrique e o Gesso, ela nasce exatamente a partir do primeiro momento onde a gente, utilizando o nosso bendito livre-arbítrio, adentramos numa parte que não estava pronta para o progresso. E dali em diante, né, fomos dando formas ao que hoje chamamos de natureza. Ao sol, à lua, às estrelas, à água, à terra, os animais e vegetais. Nós chegamos ao extremo, né? Isso, tudo isso foi sendo preparado. A lapidação já começa ali. A partir dessa preparação. Para que hoje, né, na fase do terceiro milênio, dentro de toda essa preparação que o mundo racional fez, né, a natureza fez, podemos usar a ferramenta elétrica e magnética para voltarmos ao princípio de tudo. Eu costumo sempre dizer, sabe, Marcos Lopes, eu costumo sempre dizer, Henrique, que no nosso entendimento racional, quando nós adentramos na parte que não estava pronta para entrar em progresso, que fazemos toda essa trajetória, o racional vem sempre dizendo que vocês, quando começaram a se deformar, a se degenerar, vocês começaram a
a construir nessa deformação, nesse andamento nosso, nessa vinda, a construir um modo de vida, né? E é o regimento, que é essa natureza. São nós que criamos mesmo. Aí pergunta-se, quem criou a natureza? Nós mesmos. Foi quando saímos de lá. E essa natureza ela vem dando todo suporte criado por nós mesmos. Tudo que está acontecendo foi nós mesmos que já vínhamos se programando. Agora, o esquecimento é que é brabo. Então, nós viemos repetindo, nós viemos construindo nosso modo de vida e esse regimento que vivemos, que é a própria natureza, onde ela nos dá suporte, como nós estamos hoje aqui, todo esse suporte aqui, desenvolvimento do raciocínio, teve o desenvolvimento do elétrico magnético, que foi da imaginação e do pensamento, né? Então, tudo isso já é construído por nós mesmos. O racional ele só nos alertou no início. Mas ele, através desse desenvolvimento, ele passou a mandar mensagem agora, racional, de 35 para cá. Na imagem de Francisco de Assis, passando para o aparelho dele, que é São Manuel. Para a gente se atentar, é isso aqui. Mas nós vamos dar continuidade mais um pouquinho à nossa fala, sabe Marcos Lopes? Mas tem só duas palavrinhas aqui que diz aqui, ó. Quando nós estamos hoje, a humanidade toda, estamos sempre necessitando de se conhecer para voltar, né? E esse conhecimento veio, a cultura racional. Aí tem uma música que diz assim, Deus manda. Deus manda, Deus manda. E manda na hora certa, no momento certo. Vamos ver. Então vamos lá, vamos de Deus manda para vocês, nossos ouvintes. Estamos apresentando o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar.
voltamos a apresentar o programa Nova Era. Deus manda. E manda mesmo. Jorge Aragão, né? Nosso DJ Géso foi no fundo do baú. Né, Géso? Mas a natureza foi que deu toque para você, né? Procura aquele cidadão, a música dele, tá? É verdade, Deus manda. verdade. Aí vamos procurar. Vamos pesquisar. Uma coisa que eu aprendi que com a cultura racional a gente tem que aproveitar as correlações, né? Porque tem mensagens da natureza que não são leitores de cultura racional, mas a natureza manda mensagem. Nós temos aí música de Roberto Carlos, que o próprio Retiro usa, temos música de Fábio Júnior, que tudo, né, fala sobre com relacionamento ao nosso desenvolvimento racional. Tem aí, Deus manda para o desencanto, fala tudo aí. Vem sempre informação, né? Hoje, a natureza, como sempre, né? Lei lá de trás, a natureza vem contínuo na cabeça do cidadão, né? Dos escritores, dos músicos, para que, através da música, traga informações sobre essa nova fase que emana na natureza, né? E Deus Manda é uma música que eu sempre escuto ela, né? Ela traz uma força, né? E a nossa amiga Cristina? Ela vem nos mostrar, né, através da sua letra, que nós não estamos sós, né? Nunca estivemos sós. Estamos sempre bem acompanhados, né? E quem está dentro da fase racional, quem está dentro da leitura da obra dos livros do Universo do Encanto, tem que ter firmeza, né? Tem que estar sempre em dias com a fase racional. Não tem aquele ditado que diz assim: Deus está dentro de cada um? O raciocínio, o elo que nos liga a Ele. Se nós somos racionais, nós somos racional, né? Animal racional, nós somos filhos de Deus. Que Deus é o quê? Um raciocínio superior a todos nós aqui. Eu quero dizer aos ouvintes que, por coincidência, sei lá, da natureza, ou entrou no site, né? Entrou na rede web, né? E encontrou esse programa. Nosso assunto aqui é de Universo e Desencanto, a Cultura Racional. Um livro que fala sobre a nossa verdadeira origem, que a gente tanto se procura. De onde nós viemos, para onde nós vamos, como viemos e como vamos. E está no livro Universo e Desencanto, que o conteúdo é cultura racional, né? Aí diz assim: o raciocínio no auge, no seu desenvolvimento, né? Ele diz que no auge do desenvolvimento, as portas do mundo racional abriu para a gente. Onde é que estão essas portas do mundo racional? Olha, no auge do raciocínio, no desenvolvimento no auge do desenvolvimento do raciocínio, as portas do mundo racional abriu. Aí você fica perguntando: abriu como essas portas do mundo racional? Onde é que está? No raciocínio. O raciocínio, a glândula pineal, é as portas do mundo racional, que é a energia racional que está ali, para levar o ser. Esse ser que nós estamos aqui se debatendo, nascendo e morrendo, nos transformando, que é o corpo de energia racional, que somos nós mesmos, que vivia indo e voltando. E a porta do mundo racional abriu com sua chave, que é o livro. O livro aqui é a chave, é o conhecimento. Por isso que no livro tem a chave, para abrir a porta. Quando a gente começa a ler, começa a estudar o Universo de Desencanto, aí abre as portas do mundo eterno para a gente. Então, meus ouvintes, nós temos o site aí. O www, para adquirir o livro, né? www.universoemdesencanto.com.br. Lá você pode adquirir os livros, ou você coloca Cultura Racional. Pedido de livros. Toda a trajetória, né, da sequência dos livros. E voltando para o nosso tema, lapidação, né, Henrique? A natureza, ela veio nos preparando, né, como Jesus, né, mesmo falou dentro da sua fala no programa. E essa lapidação foi para que nós chegássemos onde estamos hoje, para que o livro Universo do Encanto chegasse às nossas mãos. Olha, tudo é um fluxo contínuo, né, desde o momento que nós saímos da planície racional. Se a gente for entender e perceber, esse mundo aqui existe por conta do raciocínio. Não existia pensamento eletromagnético na planície racional. E ele existe nas condições que existem. Vamos condenar o mundo racional por isso? Nem vamos condenar a energia eletromagnética, né? Porque é ela que está sendo usada para nos conduzir de volta.
Então, é esse entendimento que a gente precisa expandir na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa consciência. Por quê? Porque uma é a outra e a outra é uma. Né? Não existe essa diversificação. Existe uma forma a qual cada um se encontra, mas sendo exatamente aquilo que é desde o início. Nós somos seres racional, assim como a energia eletromagnética é a energia racional na forma que ela se encontra. Né? Então, assim, não existe motivo, razão nenhuma para a gente condenar as duas energias, a qual se transformou e criou esse campo aqui chamado campo eletromagnético, mundo material, né? Onde prevalece o animal racional, mas 7 sementes, na verdade, né, prevalecem, porque é quem comanda a vida, são essas 7 sementes. Então, a gente percebe que a gente precisa ter uma atençãozinha melhor em relação a isso. E o próprio Racional, nos seus livros, ele fala: não julguei. Porque a infelicidade, a nossa infelicidade é viver aqui desconhecido do nosso mundo original. A infelicidade dos que começaram isso aqui no seu mundo original foi desconhecer o que causaria. Então a gente, você vê como a gente está quase na mesma situação. E é uma percepção que a gente precisa ter essa atenção. Então o pensamento ele conduziu a humanidade à civilidade. O pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação nos conduziu a tratamento de câncer, de doenças perigosas. Nos conduziu também a um alto grau de violência, de morticínio, de guerra. Então, a gente vê que não é só, como é que se diz, o mal que prevalece aqui em cima. Por quê? Porque tem uma essência original dentro dessas duas energias. Quantas pessoas do mal visam o bem de outros? Quantas pessoas do bem visam o mal de outros? Entendeu? Então a gente vive essa dualidade, essa polaridade de pensamento e imaginação, de confusão, na verdade. Mas nós não criamos isso aqui com o pensamento e a imaginação eletromagnética. Nós começamos a criar isso aqui, criamos aqui desde o início com o raciocínio. A partir do momento que desobedecemos o chamado de atenção do mundo racional, do racional superior, vamos dando origem a tudo isso, toda essa lapidação que nós estamos passando hoje. Porque ela sempre serviu, como mesmo o Henrique acabou de dizer, né? Ela serviu para aprimorar nós, seres humanos. Tudo que nós utilizamos é energia racional, né, materializada em energia elétrica e magnética. Exatamente essas duas energias é que dão todo esse suporte dentro do campo material, né, para que hoje nós temos essa oportunidade de voltarmos, né, através da leitura dos livros, o Universo de Desencanto. Mas, Jesus, temos uma participação hoje, né, do Getúlio, que é estudante da cultura racional do estado de Goiás, está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Getúlio, salve! Salve, Marcos, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Muito, muito bom ter você aqui conosco, né, pela primeira vez aqui no programa Nova Era, e agradecer a sua participação, né, e dizer que estamos muito saudades. O Getúlio, que praticamente recebeu o título cidadão aracajuano. Getúlio diversas vezes já veio para o estado de Sergipe e aqui para a cidade de Aracaju, e ele é sempre muito bem-vindo. É um amigo, né, que a cultura racional nos deu através da energia racional. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo, né? E hoje, Getúlio, o nosso programa é um programa Nova Era que vem com um tema sobre a lapidação. Em primeiro lugar, eu queria que você desse as boas-vindas aos nossos ouvintes. Agradecer aí pela oportunidade de estar participando, agradecer aos ouvintes da Web Rádio União Racional, aqui no programa Nova Era.
Mandar um grande abraço pro meu amigo Carlos Henrique, ao Gés, que está aí presente na bancada, tá? Isso mesmo. E eu queria que você, Gés, quer cumprimentar o Getúlio? Gés vai cumprimentar você. Boa noite, Getúlio. Boa noite, Gés. Tudo bem, meu Tudo amigo? bem. Parabéns pelo trabalho aí que você desenvolve. Você seja bem-vindo, viu? Aracaju, viu? Na verdade, eu sempre fui muito bem-vindo em Aracaju. Venha mais vezes. A verdade é essa. Venha mais vezes. Com certeza. Com certeza. E agradeço muito você contribuir com essa participação conosco nesse programa Nova Era, que é o programa de cultura racional, divulgando essa belíssima cultura. Viu? Volte mais vezes aqui e ao programa também. Fazer mais participação. Um abraço ao meu xará Joaquim, né? A nossa amiga Cristina, a nossa irmã. Né? E vamos dar continuidade aí. O Henrique vai falar com você agora. O Henrique, dá boas-vindas ao nosso amigo Getúlio, por favor. Ô Getúlio, boa noite. Tudo bem com você aí, sua família, né? Grato, tudo bem, meu amigo. Graças a Deus. Você sabe que é uma satisfação sempre estar falando com você, ter a sua visita, ter sua companhia, viu? Você é um irmão que a vida nos reapresentou. Eu digo mesmo, meu irmão. Digo mesmo. Essa família racional é muito bonita. Ô Getúlio, o tema do nosso programa hoje é exatamente lapidação. Eu queria que você, dentro da sua visão geral, do que você já conhece da leitura da obra Universo do Encanto, o que é que a natureza lhe preparou para que esse conhecimento chegasse à sua mão? Como é que foi essa lapidação? Veja bem, eu tive a grata satisfação de conhecer a cultura racional na mão da minha família, que foi minha tia Aparecida, que hoje não está presente com a gente, né? Mas eu conheci cultura racional através dela e naquela época a gente fazia um monte de pergunta, né? Que é as perguntas que a gente faz para a gente mesmo, de onde viemos, para onde vamos, o porquê dessa loucura desse mundo, né? E a cultura racional ela vem justamente esclarecer tudo isso. E dizer que não existe evolução sem a devida lapidação. A gente só evolui, a cultura racional nos mostra isso. A gente só evolui porque estamos sendo constantemente lapidados para que a gente evolua e entenda, enxergue o que o próximo está passando. Só assim acredito que é dessa forma que a gente se desenvolve dentro desse trabalho. Estando presente e evoluindo. Esse é o caminho, né? Porque sem a lapidação, o diamante não tem o seu brilho real, né? E a natureza, ela nos mostra, né? O tempo todo. Tudo que vem, que chega pra gente, a gente tem que ter o entendimento. Se vem o sofrimento, se vem toda aquela angústia, todos aqueles sentimentos, né? Nós temos como eliminá-los através da leitura da obra, né? E essa lapidação, você tem que aprender a sentir. Você sabendo sentir essa lapidação, você evolui, né? Evolui dentro da fase racional, evolui como pessoa, evolui como racional, né? Agora o Henrique tem alguma pergunta? O Henrique está fazendo uma pergunta para você, Getúlio. Ô Getúlio, além dessa aflição que era essas perguntas, né, que vagavam no momento que você conheceu a cultura racional, o que mais afligia? Como você vivia aquele momento ao qual você foi apresentado à cultura racional? Na verdade, esse momento, a gente não tinha um norte do que é a verdade, né? Porque a gente ficava sempre nos perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro, por que eu estou sofrendo dessa forma. Então, você viver sem saber disso é muito ruim. Quando você conhece cultura racional e ela lhe apresenta a verdadeira origem da humanidade, ela te mostra que você tem o direito, mas você tem também o dever de cumprir com as coisas racionais. Então, assim, eu me senti muito aliviado quando eu conheci cultura racional e hoje tenho a oportunidade, juntamente com a minha família, de divulgar esse conhecimento a nível Brasil, né?
A gente trabalha de porta em porta aos domingos divulgando, então aliviou bastante. Cultura Racional abriu meus caminhos, abriu minha mente para que eu veja a dificuldade que o próximo passa, entender, né? Então esse vago existia, mas a partir daquele momento que eu conheci, eu passei a entender isso de uma forma mais clara, mais tranquila, mais, né? Conhecer a necessidade do que o próximo precisa, que é esse alimento, né? Do desenvolvimento do raciocínio. E no início do programa, Getúlio, foi exatamente essa a leitura, né? O sofrimento, ele não faz graça para ninguém rir, né? Hoje sofre o rico, sofre o pobre, né? Tem momentos que até o rico inveja o pobre, porque o vazio, ele não está só em você e em mim, ele está na humanidade. A humanidade está vazia de conhecimento. E esse conhecimento, ele vem na hora certa, né? Como a música, né, do nosso programa hoje, né, Henrique? Deus manda tudo na hora certa. Às vezes, o estudante da cultura racional passa por uma certa lapidação, mas ele quer pressa, né? Ele passa a não entender o porquê está passando por tudo aquilo, mas porque ele está sendo preparado por algo muito melhor que está por vir. É esse o entendimento. Quanto mais lê, mais a natureza vai preparando tudo isso. Tudo que ela dá para a gente são em doses homeopáticas, são doses de merecimento. Muitas vezes, se ela der demais, a gente larga, né? Como eu conheço vários estudantes, né? É verdade. Só acrescentando que, assim, a melhor forma da gente agradecer é trabalhando, né, em prol da cultura racional. Agradecer os benefícios que a gente recebe, né? Então, trabalhando, divulgando, estando presente. Isso é verdade. E o Getúlio, o Gesso, ele tem uma grande missão, né? Dentro da caravana do estado de Goiás, né, em Aparecida, que ele é o coordenador, né, Getúlio? Fala um pouco desse trabalho como coordenador, né, de uma obra que é muito rica e muito importante para toda a humanidade. É verdade. Hoje, inclusive, a gente teve a oportunidade, a gente desenvolve um trabalho, acho que todos nós desenvolvemos esse trabalho de correspondente da cultura racional. Nós somos verdadeiros correspondentes desse trabalho. Em todo o Brasil, todo lugar tem um correspondente. Aí em Aracaju tem você, tem o Henrique, tem o Gesso, tem o Dezinho, tem vários outros, a nível Brasil. Então são vários correspondentes. Aqui em Goiânia eu sou um correspondente da caravana de porta em porta, tenho essa oportunidade de divulgar tanto eu quanto a minha família, e levar essa informação de amor ao próximo, né, que tanto precisa, né? Esse é o nosso dever, nossa maior missão. Enquanto, né, somos estudantes de cultura racional, enquanto o livro, né, chega às nossas mãos, esse é o maior dever. Desde lá do primeiro volume, o racional é bem claro, né? O dever de fazer propaganda deste conhecimento. Mas, Getúlio, só gratidão. O Gesso quer conduzir uma pergunta com o Getúlio. Um momentinho só, Getúlio. Gesso vai falar com você Getúlio. agora. Tá, ok. Oi, meu amigo. O meu irmão, um abraço. Você e a família e ao povo de Goiânia e os irmãos caravaneiros. Beleza? Beleza. E agradeço você por me receber muito bem aí. O ano passado eu estive aí na caravana, você me recebeu muito bem, você, o Dezinho, todo mundo aí. Mas venha pra gente fazer uma nova caminhada. Você vem fortalecer essa caravana nossa aqui, que ela, por incrível que pareça, ela tá meio assim, devagar, entre só poucos, mas vem aqui e se fortalece muito mais ainda. Vamos sim, com certeza. Mais uma vez, Getúlio, agradecer Aracaju, Sergipe, sempre vai estar de portas abertas para todos os estudantes aí da cidade de Goiânia, né, todos os goianos, que são pessoas que se identificam muito, né, com a nossa gente, com o nosso povo, e vocês sempre trazem força, sempre trazem essa energia maravilhosa, né, sempre trazem na bagagem conhecimento, quando estão aqui em Sergipe. Dizer que está sempre aberta as portas, né, daqui das nossas casas, daqui da nossa cidade, viu? E mais uma vez agradecer. E deixa um recado para todos os ouvintes do programa Nova Era e da Web Rádio União Racional. O recado é agradecer e parabenizar a todos pela essa Rádio Web União Racional, a colaboração que todos dão. E como eu estou participando do programa Nova Era, eu quero parabenizar vocês de Aracaju,
que desde então desenvolve um trabalho muito bonito, tanto de porta em porta, quanto divulgação em rádio. Vocês têm 2 programas aí, então eu quero parabenizar vocês por estar levando essa informação aos irmãos aí do Nordeste e do Brasil, né? Isso, o Brasil e o mundo, né? A internet não leva para o mundo, né? Getúlio, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar aqui o convite, né? Que o próximo programa nós queremos sua participação aqui, ao vivo, presente, viu? Já está feito aí o convite. Getúlio é um homem de coragem, viu, Gé? Só para você entender, Getúlio pegou o carro, veio chutado, em 2 dias ele estava. Quando a gente viu o Getúlio aqui. Getúlio não tem fronteira, né, para divulgar a cultura racional, né, Getúlio? Já foram 10 vezes de carro, viu? 10 vezes. São 36 horas, né, isso, Getúlio? É verdade. Eu gosto muito de vocês. O carinho aí é muito grande por todos. É recíproca, é verdadeira. Getúlio, muito obrigado, né? Continua acompanhando aí o nosso programa e em breve nos veremos. Forte abraço a todos aí. Com Deus. Tivemos a participação de Getúlio, né? Getúlio, que é coordenador da Caravana da Cultura Racional, lá da cidade de Aparecida de Goiânia. Um grande colaborador, né, Henrique, da Fase Racional. Getúlio é um amigo, né? Um irmão que a natureza nos deu, né? A cultura racional, ela faz disso, Jéssica. Ela nos conecta com pessoas que são pessoas que a gente sente muito bem de estar junto, né? Através da doutora Jo, do Fábio, né? Quando eu tive acesso a eles através do Henrique, foram pessoas que nos mostraram um outro lado do mundo, do universo, né? Eu achava que o mundo era só Aracaju, Sergipe, né? Mas não, nós somos conhecendo pessoas que estão conectadas com essa força, com essa luz, e que nos ensinam a cada dia, né? Não é isso, Henrique? É verdade. E você vê como as coisas... a gente fala de um determinado assunto e em seguida, né, a gente recebe logo que, em contrapartida, como se fosse uma comprovação daquilo do que a gente está falando. Porque você vê, olha, uma aflição da maioria das pessoas é justamente essa falta de saber quem realmente quem ele é. E isso aflige a humanidade a um ponto muito grande, né? Só que essa aflição, ela permite, né, que a pessoa que não tem conhecimento de si mesmo, ela chegue a um determinado ponto e atribua essa pergunta ao seu próprio sentimento com um desejo muito grande de ter uma resposta. E você vê que é quase unanimidade as pessoas que pegaram essa cultura para estudar, que é a cultura racional, elas tinham essa incerteza, né? Tinha esse desconhecimento. Só que a gente precisa ampliar essa visão e perceber que essa resposta ela só chega exatamente quando a gente quer, quando a gente deseja, né? Porque esse pedido, na verdade, ele se torna quase um implorar. Porque você tem momentos, pessoas com essa incerteza, com esse desconhecimento, ela não sabe qual o próximo rumo que ela tem que tomar. Então, elas entram em desespero e você vê que a cultura racional chegou na mão de cada um que tem ela hoje sobre estudo, quase com o mesmo caminho, pelo mesmo caminho. Então, você vê que é a procura e o encontro, né? Então, você vê que se hoje que a cultura racional está na mão de tantas pessoas e essas pessoas desejam, da mesma intensidade que intencionaram, saber quem eram, transformar isso num desejo de voltar para o seu mundo de origem, você pode ter certeza que esse mundo aqui vai ficar um pouco vazio, porque vai ter muita gente retornando. E a gente precisa se alegrar com isso, porque são coisas que passam despercebidas do estudante, né? A gente transforma essa criatividade, esse dever, em obrigação de divulgar para as pessoas, e não é uma obrigação, não precisa ser mais uma obrigação, entendeu?
nem nenhum tipo de preocupação. Tem que ser espontâneo, tem que ser com alegria, tem que ser com amor, para poder as coisas realmente serem percebidas e não serem abandonadas no meio do caminho, né? Porque muitas pessoas abandonaram a cultura racional por falta desse discernimento, dessa visão ampla, né? Dessa coisa macro. E a gente precisa ir realmente clareando as pessoas sobre isso, que é para poder não ter desistência, realmente todos seguirem esse caminho. Eu acredito que a gente precisa ser mais lapidado, né? Aqueles que pegam na obra e param naquele caminho, é devido a essa lapidação que não chegou ao seu ápice, não é, Gésio? Porque essa lapidação, quando ela chega ao ápice, quem tem lê a obra, né, e tem a firmeza do despertado que tem na mão, dificilmente irá largar uma obra como essa, a não ser que queira experimentar todo esse sofrimento aí fora, né, Gésio? A lapidação, ela tem aquelas diretrizes, a lapidação grosseira, que é a lapidação que faz o cidadão sofrer, faz o ser humano sofrer, né, através desses efeitos da eletromagnética, que é o objetivo dela, fazer com que o ser humano ele sofra e ele procure um ponto de salvação para deixar de sofrer, deixar essa vida, né, essa vida. Então, aí existe aí a pessoa está naquele, como é que se diz? À procura de uma coisa para se apegar. Quando se diz o quê? Que não tem aquele ditado que diz? Aquele ditado que diz: aquele que me disser de onde eu vim, para onde eu vou, né? Com esse eu estou. Com esse eu estou. Que vai me, né? Então, já estamos chegando no final do nosso programa, né? Vou encurtar as palavras por aqui, mas é dizer, aí ser lapidados, nós somos lapidados a sofrer, para a gente procurar com quem se agarrar, acabar com essa vida de sofrimento. Aí nós encontramos o quê? O conhecimento racional. Aí esse conhecimento vem com essa lapidação de melhoramento, de aperfeiçoamento. E é um outro tipo de lapidação. É como se pegar uma pedra bruta, lapidar ela para deixar ela tem que ficar quadradinha para encaixar. Eu não falo tanto brilho, eu falo assim, uma peça para encaixar em um modelo que está assim, que pronto, aqui, o piso de uma casa. Tem uma pedra aí que ela não pega ali total, mas ela tem que ser lapidada. É lapidada, é cortada o tamanho para ela encaixar. Somos nós. Nós tiramos as nossas arestas através do livro Universo de Canto, tiramos o peso do sofrimento, porque a gente já passa a ter convicção que nós estamos no caminho certo, já com o nosso Pai, verdadeiro Deus. É isso mesmo, Gésio. O tempo está se esgotando, né? Estamos chegando ao final de mais um programa Nova Era. Desde já agradecer ao Mascarenhas, né? A todos que fazem a direção da Web Rádio União Racional, que tem uma programação 100% de cultura racional. Dessa programação você pode acompanhar aí no site. Agradecer desde já aos nossos ouvintes, a todos vocês que fazem essa audiência do nosso programa Nova Era, e que estamos sempre à disposição de todos, né? E estamos aqui para servir a todos, não é, Henrique? Com certeza. E desses todos, né, que estão sendo servidos, o qual nós também estamos sendo servidos, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento direto aqui a Mascarenha, né, que é o percussor desse movimento, Web Rádio União Racional, o qual proporciona justamente esse trabalho, além de outros, né? Fica aqui o meu agradecimento por manter tudo isso de pé e dizer a todos que tenham uma ótima semana. E eu encerro com a frase e a mensagem: leiam o livro Universo em Desencanto. Uma boa noite a todos. Tá brilhando no universo uma luz transcendental que anuncia a humanidade a nova fase racional. É a fase do equilíbrio e
e da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Estamos agora na sua web rádio União Racional. O programa Nova Era. A natureza chegando no seu lar. Contamos com sua sintonia no próximo programa.